E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Erilda Souza, né? Foi aluna minha de mestrado, né? Trabalhou para o laboratório. E a gente está aqui para falar de um artigo muito legal que acabou de sair na Neotropical Ichthyology, que é a descrição de duas espécies de hipancistos do rio Xingu. Tudo bem, Erilda? Tudo bem, Tá feliz de estar aqui? eu muito feliz, é um prazer estar de volta ao laboratório, aqui para falar um pouco do nosso trabalho. O rio Xingu, como vocês sabem, é um rio que tem muitas espécies endêmicas, né? Principalmente de loricarídeo. E um grupo muito interessante é o grupo dos hipancistos. E havia aqui duas espécies de hipancistos ainda não descritas, além do hipancisto zebra, né, que é a espécie tipo do gênero. E o nosso trabalho foi descrever essas duas espécies de hipancistos. Então fica aí ao longo do vídeo que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre por que a gente deu os nomes que a gente deu, quais são as características que essas espécies têm, né, o que diferenciam ela de outras e algumas questões muito importantes também de conservação. O Pancisto jujá pode ser diferenciado das outras espécies devido à sua morfologia, por ser muito pequeno, chegando a alcançar no máximo 50 milímetros. Além disso, tem uma coloração branca com manchas marrons ao longo do corpo. Hipancistus seideli pode ser diferenciado de todos os outros hipancistos, principalmente pela coloração. Então, umas linhas vermiculadas escuras, quase sempre pretas ou marrom escuro, alternado com linhas que são claras. Elas podem ser brancas, algumas populações podem ser rosa ou amarelo. Então, é uma variação muito grande de colorido que é encontrado apenas nessa espécie. A largura das faixas é o que diferencia, então, essa espécie das outras espécies já descritas de hipancistos. Então, pessoal, essa espécie que a gente nomeou de Fancistus jujá, ela é uma espécie conhecida também como acari, zebra marrom. Também ocorre numa área muito restrita do rio Xingu, que é conhecida como a Volta Grande do Xingu, no máximo 75 quilômetros de distribuição dessa espécie. E essa área, ela também é muito importante porque ela tem um povo indígena morando ali, tem duas áreas indígenas, duas terras indígenas, que é o povo Iujá, de Jurunas da Volta Grande, e o povo Arara da Volta Grande. A gente nomeou essa espécie como uma homenagem ao povo Iujá, que tem uma relação muito estreita com o rio, que assim como o povo Iujá, que enfrenta muitos impactos devido a grandes empreendimentos, essa espécie também está sofrendo com algumas mudanças no seu habitat. Essa espécie ela é encontrada em profundidades maiores de 15 metros, em rochas conhecidas como cororô, e a característica maior dessa espécie é que ela tem uma coloração opaca com algumas manchas arredondadas marrom. Hipancistus seideli também é conhecido como acaripão aqui na região do Xingu. O nome da espécie é uma homenagem a um aquarista alemão chamado Ingo Seidel, que é uma referência no mundo sobre hipancistos e cascudos em geral. Ele foi um dos primeiros a reproduzir várias espécies de hipancistos ainda no final da década de 80 e já publicou vários livros. E então é uma referência no mundo sobre o cuidado, né, e a reprodução desses peixes em aquário. E tem vários números, códigos L no mercado mundial. Então são vários morfotipos. Então tem o L66, L333, L236, L400 e tem mais um monte de L aí que eu não estou recordando. Essa história dos L é um pouquinho mais complexa do que isso e eu não vou ter tempo de contar isso neste vídeo. Então eu vou fazer um outro vídeo para falar só sobre os códigos L. Mas uma fonte muito interessante para vocês procurarem é no site planetcatfish.com. E lá tem todos os gêneros, né, dos bagres do mundo inteiro, inclusive dos cascudos e dos hipancistos. E nesse site você pode consultar todos os códigos L que já foram definidos, né? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos o L66, né, que é um dos hipancistos que agora a gente vai chamar de Seideli. L236, tá aqui ó, L236. Também é um hipancistus. Essa é uma espécie muito icônica, né? Ela tem muito valor. Tem um livro só sobre ela, feito pelo Hans, né? Depois eu posso deixar o link aqui para vocês também. Também é Hipancistus seideli. Outro código que é a mesma espécie, 287. Então, ó, se vocês verem aqui, também é uma variação do mesmo tipo, né? De colorido.
também é o Ipancistros saidelli. O famoso L333 está aqui, ó. Então, esse é o mais, acho que um dos mais comuns, né? E tem uma variação também muito grande, variação da mesma espécie também. L399, tá vendo? Ó, também tem as vermiculações, né? Escuras e claras, os juvenis, né? Tem as bandas muito maiores, isso em todos os indivíduos de saidelli. Outra variedade, né, L400. Ó, então vocês podem ver que todos eles têm essas variações, né, das vermiculações escuras entremeadas com linhas claras, né? Então tudo isso aqui é a espécie que a gente descreveu agora como Ipancistros saidelli. E possivelmente tem alguns outros L também, né? Por isso que o código L, às vezes, ele é um pouco mais complicado, né? E eu vou fazer um vídeo só sobre isso muito em breve. E isso mostra a variação de colorido e até de forma do corpo que essa espécie abrange. Então é uma espécie que ela é muito variável, é muito bonita, né? Por isso que ela é apreciada no aquarismo, e ela ocorre na parte baixa do rio Xingu, no pedacinho da parte média, né? Um finzinho da Volta Grande, até o encontro do rio Xingu com o Amazonas ali, Porto de Mós, até Gorupá, a gente encontra essa espécie. Então é uma espécie muito legal. A variação de colorido é tamanha que ela foi, né, considerada talvez várias espécies, né, antes de ser descrita. E esse é um dos motivos que demorou tanto para a gente finalizar esse artigo, né, Eriro? Foram muitos animais analisados, tem parte de genética também, que não fez parte desse artigo, né, da descrição, mas tem outros artigos para saírem falando sobre a genética dessa espécie e comprovando que todas essas variações é uma espécie, né, amplamente distribuída, que tem o seu gradiente de variação que conforma com o gradiente de hábitats que ela pode ocupar. Ao contrário do Ipancistros zebra, que ocorre numa faixa muito específica, né, de formação rochosa, e do Ipancistros yujá, que ocorre só em canais profundos com rocha de laterite, o Ipancistros saidelli, ele ocorre em vários tipos de rocha, e desde 0 metros de profundidade, 0 não, né, mas de alguns centímetros de profundidade, até mais de 40, 50 metros a gente encontra essa espécie. Então ela ocupa vários tipos de ambiente, vários tipos de rocha, vários tipos ou em várias regiões do rio Xingu. Então talvez essa plasticidade morfotípica, né, morfológica aí de colorido dessa espécie, possibilitou ela ocupar todos esses ambientes. Então é algo muito interessante que a gente também descreveu um pouquinho, né, nas notas ecológicas aí do artigo. E se você tiver a possibilidade, baixe aí o artigo da Neotropical Ichthyology, dá uma boa lida lá e entre em contato com a gente para qualquer dúvida aí para a gente falar para vocês. Então é isso, pessoal. Vamos terminar esse vídeo por aqui. Mas eu sei que tem várias perguntas que vocês já estão fazendo, né, sobre o artigo, sobre a descrição dessas espécies. Então fiquem à vontade para escrever suas dúvidas aqui nos comentários, que eu vou fazer um vídeo na sequência, né, uma continuação desse, explicando mais detalhes sobre esta espécie, a variedade morfológica, até algumas coisas de genética e as dúvidas que vocês escreverem aqui embaixo. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.